Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19 e versículo 20. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19 e versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia aí, a sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia virtual. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19 e versículo de número 20. A palavra do Senhor diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Eu vou ler mais uma vez. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco nessa noite, Senhor, pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra entre juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Fala com o Teu povo nessa noite pelo poder da Tua palavra. E que a Tua voz, meu Deus, seja audível na mente, no coração, na alma, no espírito de cada pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me capacita, Senhor, me usa como um instrumento para louvor e glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nesse tempo que estamos vivendo, há uma facilidade em muitos de nós em nos irarmos. Há uma facilidade de a raiva aflorescer, o ódio aparecer, o descontrole chegar, o equilíbrio ir embora, o controle sumir, a raiva, o ódio, uma atitude desequilibrada, impulsiva, tomar a sua vida. Muitas pessoas estão passando nesse momento por uma crise financeira. Muitos, o povo brasileiro está passando, muitas pessoas, são milhares de pessoas que passam por uma crise financeira. O empregado passa por uma crise financeira porque a empresa a qual trabalha está fechada. O patrão passa por uma crise financeira porque a empresa a qual ele preside, lidera, abriu, está fechada. Sendo assim, não tem recursos para ele pagar os funcionários. Ele está preocupado. E de repente, conversava eu ontem com um pastor aqui, amigo, chegando aqui na igreja, ele disse: as pessoas estão nervosas, as pessoas, você percebe no trânsito, as pessoas estão mais nervosas, mais descontroladas. E a dificuldade financeira pode produzir isso. Pode produzir a raiva, pode produzir o descontrole, pode produzir o desequilíbrio emocional. A dificuldade financeira seja para quem contrata, ou para o contratado, seja para o empregador ou para o empregado, seja para o patrão ou o funcionário, seja para o marido ou para a esposa. A dificuldade financeira pode gerar desequilíbrio, e esse desequilíbrio gerar contendas. Essa dificuldade financeira gerar confusões no meio do casamento, no meio da criação dos filhos, no meio do trânsito, no trabalho, se é que pode ir ao trabalho, em casa,
com a família, e de repente a raiva aparecer, a ira tomar conta, e pessoas tomar atitudes que nunca deveriam ser tomadas, pessoas entrar numa linha de atitudes que não fazem parte de uma vida cristã, pessoas tomarem atitudes que não provêm para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Vamos refletir um pouco. Olha o que a Bíblia nos ensina, essa palavra que acabamos agora de meditar. Saber essas coisas, irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio para se irar, porque a ira de Deus não produz a justiça de Deus. Antes de falar, temos que pensar muito, porque as palavras não têm volta. As consequências podem ser desastrosas e definitivas. O silêncio é a oração dos sábios. O silêncio, em algumas situações, é o filtro da nossa alma. O período de silêncio, de reflexões, é essencial para que você tenha atitudes coerentes. Existem momentos que você tem que, como que respirar, se equilibrar, se conter, porque a situação vai querer produzir em você uma raiva, vai querer produzir em você uma atitude, e essa atitude pode ser precipitada, tem tudo para ser descontrolada, destrutiva, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu casamento. Quantas pessoas que de repente trabalhavam numa boa empresa, quantas pessoas que de repente tinham tudo para vencer, quantas pessoas que de repente você olha, tinha tudo para ir para frente, mas um momento, desequilíbrio, uma situação difícil na casa, talvez no trabalho, e a pessoa falou o que não deveria ter falado para o chefe, falou, agiu como não deveria ter agido, disse que nunca deveria ter dito, a atitude dela foi desequilibrada, precipitada, e ela perdeu a oportunidade, talvez na mente do empregador, na mente do presidente da empresa, na mente do chefe, do gerente, do supervisor. Havia uma preparação, uma mentalidade, uma estratégia para colocar aquela pessoa numa função de liderança, num cargo melhor, numa função mais tranquila, ou até mesmo ganhando melhor, uma remuneração financeira maior, e ela perdeu grandes oportunidades por causa do seu descontrole. Quantos maridos que perderam boas esposas, quantas esposas que perderam bons maridos. O homem era uma bênção, mas o descontrole dela tomou conta, a fúria tomou conta, a ira gerou o descontrole nela, misturado com uma TPM, misturado com um descontrole emocional, misturado com problemas diários, e de repente a ira tomou conta, e ela tomou atitude que machucou aquele a qual ela deveria abraçar, ele machucou aquela a qual ele deveria amar. Situações que são desastrosas, destrutivas, a raiva tomando conta, a raiva gerando descontrole. Nesse momento que estamos vivendo, particularmente hoje, 2021, mês de abril, preste bem atenção, controle-se, contenha-se, seja ponderado, haja na sua vida equilíbrio, que a graça de Deus te libere sabedoria para se equilibrar, se conter. Nem tudo que pensamos devemos dizer, nem toda atitude que queremos ter é verdadeiramente para ter. Existem momentos que você pode até ter razão, mas a sua razão vai fazer você perder tudo, a sua razão vai colocar tudo a perder. E existem momentos que é melhor você não ter a razão, ou então deixar de lado a razão. Existem momentos que é necessário você fazer o silêncio. Certa vez um pai dizia para o filho: você tem que, as suas palavras devem ser como que um pescoço de uma girafa. Como assim, papai? E o pai disse: porque o pescoço de uma girafa é bem grande. Então, antes das palavras saírem na boca, elas devem passar por um processo longo, bem calculado antes de sair. Como que o pescoço de uma girafa. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos, como agimos, porque nossas atitudes trazem consequências benéficas ou destrutivas. Preste bem atenção. É muito interessante o que vamos aprender aqui hoje. Guarde isso no seu coração. Quando você se deixa dominar pelo nervosismo, você mata relacionamentos e acaba com o clima em ambientes que você frequenta.
Eu acredito que você já esteve em um ambiente que talvez era uma festa. Tinha tudo para ser lindo, tinha tudo para ser um ambiente gostoso. A família estava reunida, as bexigas estavam colocadas, o bolo foi preparado, os salgadinhos também, estavam os familiares todos ali, e de repente uma pessoa ou duas pessoas entre esses se descontrolaram e começaram a brigar e discutir, e aquilo que era para ser de alegria, de uma festa, se tornou em um ambiente carregado, pesado, chato de estar. Pessoas que vieram para se alegar, agora estão entrando em seu carro, indo embora, porque o ambiente se tornou de uma maneira terrível, se tornou um ambiente pesado. O clima acabou, a festa acabou por causa do destempero, por causa das atitudes, por causa da irritabilidade, por causa da agressão verbal ou física, por causa da ira, da raiva, do ódio, da falta do equilíbrio, do controle. O que podemos concluir? O nervoso é sempre precipitado e inconsequente. Tiago capítulo 1, versículo 20 diz que a nossa ira impede a manifestação de Deus. Escuta, Tiago destacou que a nossa ira impede que a justiça de Deus se manifeste. Quando você coloca a sua mão na situação, Deus tira a dele. Quando você quer fazer do seu jeito, você impede a manifestação de Deus para fazer do jeito dele. Quando você quer resolver o tapa com o tapa, quando você quer resolver a agressão verbal com agressão verbal, quando você quer resolver com a mesma moeda, foi Jesus quem disse: aquele que te bater numa face, ofereça-lhe a outra. Quando Jesus diz isso, não é bata mais um pouco, Jesus diz, mostra o amor. A Bíblia diz que Pedro, quando estava com Jesus no monte, no Getsemane, vieram para prender Jesus, e Pedro, tirando a sua espada, corta a orelha de um dos soldados. A Bíblia diz que Jesus, ele diz para Pedro: Pedro, não faça isso, guarde a espada. Aquele que pela espada ferir, por ela também será ferido. O que Jesus estava dizendo é: com a mesma medida que você planta, você colhe. Com a mesma atitude que você tem, você vai receber colheitas por causa disso, Pedro. Não é assim. Não é na raiva, na ira que a manifestação de Deus acontece. Em João, Jesus descreve: você não sabe, Pedro, que eu poderia rogar aos céus, e o meu Pai enviaria anjos ao meu favor. Legiões de anjos, milhares de anjos ao meu favor. O que Jesus estava dizendo é: eu creio na manifestação divina e não humana, carnal e terrena. Quando a nossa mão entra, a mão de Deus sai. Toma muito cuidado. Escuta, existem alguns fatores que são desencadeadores para gerar essa ira, essa raiva. Esse estudo vai nos levar a um crescimento. Primeiro, senso de justiça. O senso de justiça, ele é indispensável a todo ser humano, que é o Deus da justiça, que é a imagem e semelhança de Deus, que é o Deus da justiça. Em alguns, produz uma atitude de revolta contra uma situação percebida como injustiça. Quando você vê uma situação como essa, acabei de mencionar agora, Pedro estava juntamente com Jesus, vieram prender Jesus. Pedro, sabendo que Jesus era um homem bom, ele vê uma situação de injustiça, e no meio da situação de injustiça, ele toma uma atitude de ira, de raiva. Em meio, quando você vê uma pessoa fazendo algo para alguém, ou quando você ouve situações, você toma uma ira. Quando você ouve noticiário falando que alguém fez algo para uma criança, um homem fez algo para uma mulher, é muito possível você ter tomado de uma raiva, e você chega até a dizer: ah, se eu pego uma pessoa dessa, eu arrebento. Ah, se eu pego, eu mato. A gente é tomado, irmãos, por um senso de justiça que nos leva a certas atitudes, e nós devemos tomar muito cuidado, porque isso é desencadeador de ira, desencadeador daquilo a qual devemos controlar. A Bíblia nos diz: sede tardio em irar-se. Olha o que mais. Fatores que são desencadeadores.
experiências de frustração. Quando não conseguimos um objetivo, ficamos frustrados. E a nossa frustração tem a capacidade, o potencial de nos levar a um estado emocional violento, como uma forma de obter uma compensação pelo resultado não alcançado, ou de reverter a situação. Existem pessoas que no trabalho houve uma frustração. No trabalho ela não foi bem interpretada, ela foi agredida, talvez verbalmente, pelo patrão, pelo chefe, pelo encarregado, e ela chega em casa, ela desconta na esposa, no filho, no cachorro, e isso gera uma cadeia, e um vai descontando no outro, e um vai machucando o outro. Nós temos que tomar muito cuidado, porque experiências de frustração são desencadeadoras da ira. Nós temos que tomar o controle. Quando passamos por experiências frustrantes, quando passamos por experiências difíceis, toma cuidado, se controla, porque há uma grande facilidade, há uma grande barreira, uma grande porta aberta para você machucar alguém no meio de uma frustração. E detalhe, sabe o que é pior? O pior é que em momentos como esse a gente machuca a quem a gente deveria abraçar. A gente machuca muito provavelmente pessoas da nossa casa, da nossa família. Não que devamos machucar a outros, mas principalmente da nossa casa. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, deixou a fé, abandonou a fé, e é pior do que o infiel. Devemos amar os da nossa casa e não machucar. Terceiro, sensação de ameaça. A reação explosiva pode ser derivada também de uma sensação de ameaça. A raiva geralmente é desencadeada quando uma pessoa sente que foi rejeitada, afrontada, ignorada, humilhada, criticada injustamente, ou sofreu algum tipo de ameaça. Esses tipos de ameaça afetam nossa autoestima, nos lembram de nossas limitações e imperfeições, e fazem com que nos sintamos tão vulneráveis, que a raiva e a agressão surgem como meio de revidar, de nos fazer sentir melhores à custa de alguém. O triste é que essa explosão aparece tão depressa e é tão evidente que facilmente deixamos de perceber a dor que vem antes dela. Momentos que você se sente ameaçado, você reage, e de repente a gente reage na raiva, a gente reage machucando. Saul, quando se sentiu ameaçado por Davi, percebendo que Davi tinha um senso de liderança, o povo, quando viu Davi matar Golias, o povo começou a gritar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quando o povo começou a cantar e a gritar isso, Saul se sentiu ameaçado, e no meio da sua ameaça, qual é a atitude de Saul? Matar Davi. A Bíblia diz que Saul pega uma lança, eles estão na mesa comendo, e Saul, tomado de ira, pega uma lança e lança contra Davi. A lança crava na parede, Davi se esquiva da lança. No meio de uma ameaça, podemos tomar atitudes inconsequentes, atitudes desapropriadas, atitudes que não provêm de Deus, provinda de uma ira, de uma raiva que veio desencadeada por uma ameaça. Toma muito cuidado. Em um momento que você se sentir ameaçado, entre-se no equilíbrio, na graça de Deus, e você tenha o domínio próprio. Quarto, ardor excessivo pela verdade. Há uma quarta, essa quarta observação da realidade vivencial dos cristãos impõe que é o estrago que a verdade pode fazer. Uma pessoa que se considera protetora da verdade é capaz de matar para defendê-la, mesmo que seja a verdade do amor. Infelizmente, verdade rima com violência. Religião e violência têm uma estranha relação. Estranha porque a verdade deve ser dita com amor. Efésios capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios também, capítulo 13. As maiores dificuldades de Jesus se deram por causa dos defensores da verdade. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele entendia que ele estava fazendo o correto. Ele entendia que ele estava caminhando na verdade, enquanto ele perseguia os cristãos, enquanto ele via cristãos sendo mortos, aprisionados, e as suas roupas jogadas aos seus pés. Enquanto Paulo entendia, e também outros entendiam Paulo, na verdade, quando chamado de Saulo,
entendia que ele estava fazendo o correto. É o que muitas pessoas fazem. Pessoas pensando que estão fazendo a verdade, entram em avião e detonam em uma torre chamada World Trade Center nos Estados Unidos, na ilha de Manhattan, e eles vão ali, destroem, matam pessoas porque acham que estão fazendo o correto, acham que a verdade está do lado deles. Pessoas se tornam terroristas por acharem que a verdade está com eles, então são tomados por uma ira, por uma raiva, chegam ao ponto de matar pessoas por estarem achando que estão defendendo a verdade. Temos que tomar muito cuidado com isso. Preste bem atenção. A mudança é possível. É possível. A Bíblia tem vários textos que podem nos dar orientações a respeito disso. Salmo capítulo 4, versículo 4. E também Efésios capítulo 4, versículo do 26 ao 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, se reflitam nisso e aquietem-se. Olha o que a Bíblia diz. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. O mesmo texto também é citado quando Paulo cita: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Quando você entra numa linha de ira, numa linha de raiva, numa linha de contenda, você está abrindo uma porta, dando oportunidade, dando condições ao diabo agir e trabalhar na tua vida, na tua casa, na tua família. Existem pessoas que podem sair da igreja e terem atitudes que estão dando lugar ao diabo na sua casa, após tomar uma santa ceia. Existem pessoas que antes de tomar uma santa ceia, podem dar lugar ao diabo na sua casa, através de atitudes de ira, de raiva, produzida por um descontrole, produzida por um ambiente emocional, destrutivo, rancoroso, um ambiente de ódio, de raiva. Toma muito cuidado, que você viva uma vida leve, que você entre no controle, que você assuma o controle, que você deixe Deus te dar a graça de ter o equilíbrio e o controle, porque isso é fruto do Espírito Santo. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Quantas vezes eu já pensei em falar, mas não falei? Quantas vezes eu já pensei em fazer, mas não fiz? Alguém vai dizer: pastor, mas então pecou do mesmo jeito. Ainda que seja, ainda que eu possa ter pecado do mesmo jeito, mas pelo menos eu pedi perdão a Deus, mas pelo menos eu não machuquei alguém, pelo menos eu não feri alguém, pelo menos eu continuei com meus relacionamentos, pelo menos a vida continua, meu casamento continua, minha família continua, o ministério continua, a vida continua, a família está na bênção. Eu não machuquei pessoas. Eu tenho que observar e ter o controle, o domínio próprio, viver na graça, na bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Escuta, e a mudança é possível. Louvado seja Deus. Salmo capítulo número 37, versículo 8 e 9 diz assim: deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Eu vou ler de novo. Salmo 37, verso 8 e 9. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Quando você deixa a ira entrar, perde a calma e toma atitudes debaixo da raiva, enfurecido, você é contado com os perversos. E a Bíblia diz: pois os perversos serão destruídos. Pastor, mas eu vou na igreja. Mas se as suas atitudes são atitudes desequilibradas, alguma coisa está errada. Você precisa buscar mais a Deus, você precisa buscar a presença do Senhor, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, e tenha na sua vida os frutos do Espírito Santo, para afastar os desejos da carne, da natureza humana pecaminosa, que te leva para a impureza, homossexualidade, para a sensualidade, a porfia, orgia, para que te levam
para a falta de amor, de fé, a raiva, a ira, a contenda e a falta de domínio próprio. Que você tenha o fruto do Espírito, o amor, a paciência, a fé, a benignidade, a bondade, a graça de Deus. Que você tenha o domínio próprio sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Escuta, meus amados, olha o que a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é como aquele que constrói a casa sobre a areia. Vai vir ventos e vai destruir, vai vir tempestade e vai derrubar. Mas aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, esse é comparado àquele que constrói a casa sobre a rocha. Vem as tempestades, mas ele não se descontrola. Vem os ventos fortes, mas ele permanece inabalável, porque a vida dele, a base dele está no Senhor. Ele é um praticante da palavra. Como assim, pastor? Praticar a palavra é isso que a Bíblia está dizendo. Não se ira, seja tardio no falar, seja tardio em irar-se, pronto para ouvir. Ouça mais, ao invés de falar demais. Ouça mais, ao invés de chegar agindo. Que você tome o controle da bênção de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Podemos sugerir algumas práticas para uma mudança. Preste bem atenção. Primeiro, procure conhecer a si mesmos. Procure conhecer a si mesmo. Salmo capítulo 4, versículo 4, nos mostra: quando vocês ficarem irados, escuta, não seja escravo da sua bioquímica, nem da sua história. Quem sabe você cresceu, melhor dizendo, num lar onde a única emoção aceitável era a raiva, e onde ninguém podia expressar amor. Sentimento constante era de mágoa, tristeza, decepção e dor. Não transfira para frente aquilo que você sofreu lá atrás. Guarda isso. Não jogue para outros aquilo que você já passou e suportou. Não leve para os seus filhos aquilo que você sofreu, foi fracassado no seu ambiente, na sua casa. Não, porque o meu pai me machucava, minha mãe me batia, minha mãe xingava, então é por isso que eu faço com os meus filhos. Não leve adiante, não caminhe com a ira, com a raiva, não leve a maldição para a sua família. Pelo contrário, que você seja um filtro espiritual da parte de Deus, que você seja uma bênção, aonde você deseja e entra no propósito de quebrar a maldição da sua vida. Aquilo que você recebeu, tudo bem, você suportou, mas agora transfira a sua casa para um ambiente de paz. Traga para a sua casa um ambiente de amor. Traga para a sua casa um ambiente debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus, um ambiente favorável para que os seus filhos cresçam em amor, em saúde e na paz, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Segundo, reconheça que você é explosivo e se esforce para se autocontrolar. Se você tende a ser explosivo, reconheça. E lembre-se que você é irritadiço, e quem é irritadiço faz tolices. Provérbios capítulo 14, versículo 17. Escuta, a Bíblia diz que Mical, filha de Saul, esposa de Davi, perdeu a bênção de ter um maridão como ela tinha, que era Davi, por causa da sua atitude. A sua atitude foi desfavorável para com Deus. Ela olhou Davi olhou Davi engrandecendo ao Senhor, e por causa disso se tornou uma mulher estéril. Ela teve prejuízos na sua vida, por deixar uma ira, uma raiva, um descontrole entrar na vida dela, quando viu o seu marido louvando, engrandecendo ao Senhor. Ela não entendeu o propósito, ela olhou com os olhos da carnalidade para a vida do seu marido, e o seu marido era um homem de Deus, e ela não enxergava. E ela perdeu a bênção da fertilidade, de ser mãe do filho de Davi. Ela perdeu a bênção de poder ser mãe de um daqueles que poderia ser o próximo rei de Israel. Mas ela não gerou filho, se tornou uma mulher estéril. Por quê? Porque deixou a ira, a raiva entrar no seu coração e tomou atitudes que foram inaceitáveis da parte de Deus. Toma muito cuidado e controle-se. Terceiro, evite a companhia de pessoas explosivas.
Porque faz todo sentido o conselho bíblico no livro de Provérbios: não se associe com quem vive de mau humor, não ande em companhia de quem facilmente se ira, do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Provérbios 22, verso 24 e 25. Não ande com quem tem atitudes assim. É muito provável que você aprenda, que você tenha as atitudes parecidas. É muito provável que você conviva com essa pessoa e você caminhe como ela caminha, faça como ela faz. Então, procure caminhar com pessoas que são equilibradas, para que você possa crescer. Quarto, construa uma autoimagem positiva. Sua autoestima precisa ser baseada na certeza que fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Mesmo após a queda, continuamos sendo amados por Deus, que providenciou a nossa redenção através do seu Filho. Escuta, a sua autoimagem, é bom você enxergar que você é uma bênção. Como você é uma bênção, você é um servo de Deus, você foi chamado, escolhido por Deus. Você tem que dar exemplo. Quando você constrói a sua imagem de maneira positiva, você enxerga que você tem que dar bom exemplo, você tem que caminhar de uma maneira exemplar, você tem que observar as suas atitudes, porque sempre tem alguém copiando você. Sempre tem alguém olhando para como você faz. Sempre tem alguém olhando quais são as suas atitudes. Sempre tem alguém olhando como você caminha, o que você fala, como você reage às situações. Sempre tem alguém te copiando, para as coisas boas e para as coisas más. Sempre você vê, de repente, talvez até no seu filho, talvez na sua filha, você vai ver atitudes parecidas com a sua. Não é só a fisionomia que é parecida, não é só talvez a cor da pele e o cabelo, talvez as atitudes sejam parecidas com a sua. Portanto, pondere-se, equilibre-se, toma cuidado com as suas atitudes erradas, porque alguém vai copiar você. E toma muito cuidado com quem você anda, porque você pode copiar também de alguém. Construa a sua autoimagem de maneira positiva, para enxergar que você é uma bênção de Deus. Deus te escolheu, e Deus não te escolheu para dar vexame, passar vergonha ou fazer coisas que não provém de Deus. Deus te escolheu para honra. Então honre a Deus com as suas atitudes diárias. Esteja onde você estiver, com quem você estiver, seja no trabalho, não perca a essência de ser um homem de Deus lá no seu trabalho. Você, irmã, não perca a essência de ser uma mulher de Deus lá no seu trabalho. Jovem, não perca a essência de ser uma pessoa de Deus, um jovem de Deus, adolescente de Deus, uma pessoa de Deus, seja na escola, seja no colégio, na faculdade, onde você estiver. Não perca a essência, porque Deus te escolheu e você tem uma imagem boa a ser zelada. Você é a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cuide da sua saúde emocional. Olha que importante isso. Procure tratar de suas mágoas e raivas assim que elas surgem, uma de cada vez. Isso impedirá que a raiva cresça e que gere amargura. Pergunte se essa raiva é justificada ou é fruto de uma ameaça ou do medo. Se alguém o magoou, diga isso a essa pessoa. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não permita que a raiz de amargura cresça e domine a sua vida, assim como Saul fez. Quando se sentiu ameaçado, quando se sentiu diante de uma situação a qual ele poderia perder o seu trono, deixou a sua raiva dominar. Não perca a sua essência. Em nome do Senhor Jesus, cuide da sua saúde emocional. Já vou encerrar. Sexto, ouça muito antes de julgar. Ouça antes de julgar. Embora seja difícil de ser praticado, o conselho bíblico é esse. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ouça primeiro. 7. Busque o autocontrole. Para isso, existem alguns processos para esse autocontrole. Primeiro, procure crescer espiritualmente. Considere o autocontrole como parte do seu processo de santificação. E quanto mais você busca a Deus, mais você se santifica. E quanto mais você se santifica na presença de Deus, mais você recebe o autocontrole.
O autocontrole não vem simplesmente porque eu estou na igreja. O autocontrole vem porque eu estou na presença de Deus. O autocontrole não vem só porque você está participando dessa live. O autocontrole vem porque quando você participa da presença de Deus, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus. E o teu Deus que te olha no secreto, te vê no oculto, te recompensará. Aleluia. Segundo, diminua a velocidade da sua reação. Procure contar até 10. Você já ouviu isso talvez quando criança? Conte até 10. Respira, cria o filtro na tua vida antes de você reagir, antes de você tomar uma atitude desenfreada. Controle-se, gere o filtro. Alguma coisa chegou de maneira agressiva, de maneira que machuca, de maneira desenfreada, você controla, você filtra e você devolve o melhor. Aqui retenha o que é bom. Aquilo que não é bom, aquilo que não provém, você descarta. Não deixe entrar no seu coração. Seja fácil em perdoar. Seja uma pessoa fácil em conviver. Existem pessoas que são difíceis de conviver, difíceis porque são pessoas difíceis de perdoar. Pessoas que deixam a mágoa de alguém, aquilo que alguém fez, machucar seu coração, e isso gera amargura, ressentimentos. Você sabia que isso pode gerar até mesmo doenças? A ciência explica, pesquisas mostram isso. Pessoas rancorosas que guardam mágoas são mais propícias a serem berço de um câncer no seu corpo. São mais propícias a sofrerem um infarto. São mais propícias a terem doenças na sua mente. As pesquisas mostram isso. A medicina explica isso. Então, não abra as portas das doenças para a tua vida através do rancor, da mágoa, da ira, mas seja uma pessoa fácil de perdoar, fácil de abençoar, fácil de amar. Para encerrar, não guarde rancor. Efésios capítulo 4, versículo 31 ao 33. Olha o que a Bíblia diz. E eu encerro. Deixa eu ler esse versículo. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Livrem-se da ira, da raiva. Não deixe isso acumular no seu coração. Muitos dos descontroles, muitas das atitudes raivosas, rancorosas, muitas das atitudes desequilibradas, destemperadas, vazias de Deus, que muita gente tem tomado, estão na verdade cobertas por um descontrole, por situações a qual a pessoa permitiu a raiva, a ira em dominar seu coração, a falta do perdão dominar seu coração, e a pessoa tomar atitudes desenfreadas e machucar alguém. Que essa palavra nessa noite, essa reflexão nessa noite, contribua para que você cresça, para que você avance, para que você evolua e seja um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus abençoada na sua casa com a sua família. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, mulher de Deus, escuta, se o teu marido não for salvo, não for um cristão, não for um homem de Deus, que você possa ganhá-lo sem palavras, ganhá-lo para Cristo sem palavras, ou seja, com atitudes equilibradas, ponderadas, com atitudes respeitosas, com a atitude de uma pessoa que vive debaixo da graça, com a atitude de uma mulher que tem domínio próprio, toma cuidado com a ira, com a raiva. Tem marido que chega do trabalho em casa e a mulher teve dificuldade durante o dia. Durante o dia, o cachorro mordeu a perna dela. Durante o dia, talvez o cachorro fez xixi na sala. Talvez a criança derrubou um vaso e quebrou. Talvez a criança sofreu algum problema na escola. Talvez a criança recebeu uma carta da professora dizendo que a criança está tendo atitudes erradas na escola. E a mãe está agora nervosa. Talvez uma TPM colabora para isso. Falta do chocolate também ajuda. E outros detalhes a mais. Aí o marido chega do trabalho. O marido chega cansado. E agora ele quer chegar, quer descansar, tomar o seu banho. E a esposa nem deixa ele
pisar na calçada, ela já abre a porta e já vai falando: vem logo, entra logo, porque você não sabe o que aconteceu aqui. E já começa a jogar um monte. E o marido, ele não sabe se ele vai para casa ou se ele vai para o bar, porque no bar os amigos o abraçam. Pega um copo, toma com a gente, isso, vamos se alegrar. E lá os amigos abraçam no bar. E em casa a esposa expulsa, a esposa traz contenda, a esposa não tem equilíbrio. Essa mesma dificuldade acontece com relação ao marido que de repente chegam do trabalho nervosos, com a mente preocupada, não deu certo, a máquina quebrou, o problema aconteceu, o carro no caminho quebrou, o pneu furou, chegou atrasado, tomou chuva, problema aconteceu, descontou o salário, e descontou alguma coisa também no dinheiro, e perdeu a carteira, e ele chega em casa nervoso, e ele nem entra em casa, a esposa vai perguntar alguma coisa para ele: tá tudo bem? Tá tudo bem o quê? Só tudo bem para você, só se for, não faz nada aqui em casa. E ele desconta, joga tudo nela. Toma cuidado, meu irmão. Controle-se. Nesse tempo de pandemia, onde situações estão aparecendo de maneira dificultosas, de maneira difíceis. As crianças estão em casa, o barulho acontece, as brincadeiras acontecem, um machuca o outro, um briga com o outro, e de repente quebra uma coisa aqui, e desagrada uma coisa ali, e o dinheiro está faltando, não dá para pagar a conta, e a cobrança vem, o telefone toca, o boleto chega, o outro telefone toca também, e agora a oportunidade não aparece, e você fica preocupado, ansioso, ansiosa. Toma cuidado, entra na presença de Deus, clama ao Senhor, entra no teu quarto para você orar, para você jogar a sua angústia, as suas ansiedades na presença de Deus. Aleluia! Lança-te no Senhor, entra no secreto com Deus. Irmãos, é tão bom quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, e a gente se rasga, a gente se abre, a gente se entrega. Ei, você precisa ter essa experiência. Você levanta da oração leve, você levanta para viver um dia abençoado. As situações continuam difíceis, o boleto continua chegando, as portas aparentemente continuam fechadas, mas você acabou de se levantar do Deus que pode tudo resolver. Você acabou de sair do quarto da oração, do lugar da presença de um Deus que criou os céus e terra e pode mudar a tua história. Aleluia! É momento de você entender que você pode buscar, jogar suas angústias, jogar suas tristezas diante do Senhor, e o Senhor pode te abençoar, mover o céu ao teu favor. Deus está querendo ver. Escuta, eu recebo essa graça de Deus, essa palavra de Deus para te liberar. Escuta, Deus está querendo ver cristãos dando bom exemplo no meio de tempestade. Deus está querendo ver cristãos não querendo julgar, apontar. Sabe o que a Bíblia diz? Escuta essa que chegou agora, é fresquinha. Já a Bíblia diz: Jesus estava no barco dormindo. Jesus estava no barco dormindo, e os discípulos do barco também. E de repente houve uma tempestade, o barco balançando, e os discípulos não sabiam o que fazer. Quando eles acordaram Jesus, sabe o que eles disseram? Olha o que disseram para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Eles já foram condenando Jesus. Nós estamos aqui morrendo, a situação está difícil, o Senhor não faz nada. O Senhor não se importa com isso? Quem disse que Jesus não se importava, irmãos? Jesus não teve tempo nem de acordar, Jesus não teve tempo nem de responder. Já vieram já com afronta para cima dele. O que é isso? Coração angustiado, jogando em cima de outros seus problemas. São isso que os discípulos fizeram. Não te importa que pereçamos, mestre? E Jesus já está com uma de encontro: homens de pouca fé, por que duvidaste? Até quando ele está convosco? Se não aprenderam ainda a usar a sua fé, não aprenderam, homens de fé. É isso que Jesus disse para eles: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E houve grande bonança. Depois tiveram todos que ficar de boca aberta, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tomaram uma, aprenderam na prática. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ó, vocês estão querendo brigar comigo e é eu que posso resolver tudo. Vocês estão querendo achar que eu não estou preocupado com a situação, sendo que eu amo vocês. Irmãos, toma cuidado. E de repente, nesse momento difícil que estamos vivendo, você pode machucar sua esposa, você pode machucar o seu marido, você pode machucar o seu filho. Que você tenha controle, domínio próprio e a graça de Deus para administrar a sua vida, a sua família com excelência.
debaixo de um autocontrole, de um domínio, de uma bênção de Deus, em nome de Jesus. Receba essa palavra para o teu coração, receba essa palavra nessa noite para a tua vida. E se você acha que essa palavra foi bênção demais para você, você precisa compartilhar com alguém, mas compartilhar no particular mesmo, é para você, e depois escrever para a pessoa: olha, você precisa dessa palavra, pelo amor de Deus, ouça, assista esse culto, manda para alguém. Isso. O maior propósito aqui não é que o nosso nome é o nome da igreja, não, o nosso maior propósito é que vidas sejam tratadas, menos mulheres sejam machucadas, menor seja o número de crianças feridas, menor seja o número de maridos machucados. Vamos diminuir o número de divórcio, vamos diminuir o feminicídio, vamos diminuir o número de pessoas machucadas, feridas por pessoas desequilibradas, e vamos trazer a graça de Deus. A Bíblia diz: a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Que eu e você, no meio da tempestade, a gente possa se levantar com graça e dizer: vento, pode parar de graça, mar, aquieta-te, chega por hoje, e tudo ficar tranquilo. Que você tenha fé para isso, para entender que na mão de Deus está o controle. Eu quero orar pela tua vida agora, quero orar pela tua casa. Se você entende que você é uma pessoa nervosa, está com rancor, está com raiva no seu coração, se você entende que você tem uma predisposição, você tem situações que são tendenciosas, são desencadeadoras na sua vida, se você viveu, cresceu num ambiente carregado, pesado, situações que desencadearam em você uma ira, uma raiva, se você percebe que ninguém pode pisar no seu calo, que você já quer machucar, se você percebe que no trânsito você se torna uma pessoa agressiva, eu quero orar por você.